Todos os dias encontramos muitas pessoas, nas lojas, nas ruas, nos transportes públicos. A maioria delas parece comum. Sorriem, cumprimentam, pedem informações. Mas às vezes, por trás dessa máscara cotidiana, esconde-se algo completamente diferente. Uma pessoa pode parecer completamente normal, agir como todos os outros, mas sua mente pode funcionar de maneiras totalmente imprevisíveis. Numa pequena cidade inglesa, entre colinas verdes, nasceu Joanna Yates, em 19 de abril de 1985. Família e amigos a chamavam carinhosamente de Joe. Junto com seu irmão mais velho Chris, cresceram numa família abastada, onde os pais podiam pagar por uma educação de alta qualidade em uma escola particular. Os sonhos de Joe estavam ligados à natureza e à beleza. Ela sonhava em criar composições paisagísticas únicas. A Universidade de Essex ajudou a tornar esses sonhos realidade. Após se formar como arquiteta paisagista, a talentosa graduada chamou a atenção de uma empresa renomada em Bristol. Até 2010, aos 25 anos, Joanna já havia se estabelecido como uma especialista promissora. Nessa época, Greg Reardon, de 27 anos, estava ao seu lado, um jovem que ela conheceu em dezembro de 2008. Sua história começou como em um filme romântico. O encontro evoluiu para um relacionamento sério e logo decidiram morar juntos. Quando Joanna recebeu uma oferta de emprego em Bristol em outubro de 2010, o casal se mudou para um apartamento aconchegante no térreo no bairro de Clifton. Ambos eram ambiciosos. Primeiro queriam fazer carreira e só depois pensar em casamento e filhos. Seu novo lar foi gradualmente se enchendo de calor e conforto. Os colegas descreviam Joanna como uma pessoa solar, que irradiava positividade e energia. Seu primeiro Natal no novo lar estava se aproximando. O casal decorou o apartamento com entusiasmo e preparou presentes para seus entes queridos. Na sexta-feira, 17 de dezembro de 2010, Joanna planejava encontrar colegas em um bar local após o trabalho. A noite transcorreu normalmente. As mulheres conversaram, beberam coquetéis e trocaram novidades. Por volta das 8 horas, Joanna se despediu de suas amigas e partiu para casa. No caminho passou pelo Waitrose, mas não comprou nada. Na próxima loja comprou 2 bebidas e no Tesco, uma pizza. Naquela noite, Joanna chegou em casa às 20 horas e 50 minutos com suas compras. Enquanto ligava o forno para aquecer a pizza, trocava mensagens com colegas sobre seus planos para a noite. Ela lhes disse que passaria o fim de semana sozinha. Seu namorado Greg havia viajado para visitar parentes em outra cidade. Embora a perspectiva de um fim de semana solitário a deixasse um pouco triste, decidiu se ocupar com preparativos natalinos. Planejava fazer bolos para servir aos colegas após o fim de semana. Quando Greg retornou no domingo, 19 de dezembro, foi recebido por um silêncio incomum no apartamento. Imediatamente estranhou que a bolsa de Joanna, chaves e outros objetos pessoais dos quais ela nunca se separava estavam em seus lugares. No corredor estava pendurado seu casaco de inverno. Uma ligação para seu telefone o levou à sala de estar, onde encontrou o celular abandonado. A situação parecia estranha. Joanna deveria estar em casa, não no trabalho. Mesmo se ela tivesse decidido ir à loja ou visitar amigos, por que iria sem agasalho e sem as coisas mais necessárias? O gato faminto o preocupava especialmente. Com crescente preocupação, Greg percebeu que algo havia acontecido durante sua ausência de 2 dias. Ele tinha tentado contatar Joanna durante a viagem, mas ela não respondia. Inicialmente atribuiu isso a problemas de conexão, mas agora entendia. Algo já havia acontecido no dia de sua partida. A última coisa que sabia, Joanna planejava ir ao pub com colegas. Desde então, não houve mais notícias dela.
Após tentativas mal sucedidas de contatar seus pais, amigos e colegas, Greg procurou a polícia durante a noite. Considerando as circunstâncias, os investigadores começaram imediatamente a busca. Ao investigar o apartamento, os investigadores concluíram que a jovem provavelmente conhecia seu visitante e o havia deixado entrar por vontade própria. No apartamento, encontraram um recibo confirmando a compra de uma pizza e 2 bebidas na noite de 17 de dezembro. Na cozinha apresentava-se uma cena estranha. Uma garrafa aberta com alguns goles, como se alguém tivesse interrompido abruptamente a noite de Joanna. Curiosamente, a pizza que Joanna havia comprado não estava em lugar nenhum. Nem a caixa, nem restos de comida foram encontrados na cozinha ou no lixo. Isso parecia incomum. Se a noite tivesse sido interrompida abruptamente, ela dificilmente teria tido tempo de comer e eliminar todos os vestígios. O calendário do advento revelou um detalhe importante. As portas para 17 e 18 de dezembro permaneceram fechadas, embora Joanna nunca tivesse deixado de fazer esse ritual noturno antes. A situação ficava cada vez mais misteriosa. Em 21 de dezembro, os familiares de Joanna fizeram um apelo público pela televisão, esperando receber informações sobre seu paradeiro. A história se espalhou rapidamente por todo o país. Os investigadores começaram, como de costume nesses casos, verificando o círculo íntimo. Atenção especial foi dada ao seu namorado Greg, que estava viajando, o que poderia parecer uma oportunidade conveniente. Sua inocência foi rapidamente confirmada. Ele estava realmente visitando um parente em outra cidade. Além disso, seu relacionamento era harmonioso, sem o menor sinal de problemas. Os investigadores continuaram interrogando os vizinhos. A casa onde o casal morava estava dividida em 3 partes. 2 apartamentos no térreo eram alugados, e no primeiro andar vivia o proprietário. O proprietário afirmou não ter notado nada em comum naquela noite e não ter visto Joanna. No térreo morava um casal, Vincent, um engenheiro, e Tanja, uma analista. Pessoas decentes com profissões sérias que planejavam seu casamento e nunca tiveram problemas com a lei. Eles disseram que mal conheciam os vizinhos, pois haviam se mudado recentemente. Naquela noite, Tanja estava em uma festa da empresa, enquanto Vincent ficou em casa e foi buscá-la mais tarde, às 2 da manhã. Ele garantiu que tudo estava tranquilo. Na casa vizinha, em frente ao apartamento de Joanna, havia uma festa barulhenta com música e conversas. Os convidados lembravam-se de gritos femininos, mas todos estavam alegres. Os sons cessaram rapidamente e ninguém deu importância, pois nem mesmo estava claro de onde vinham. Agora se perguntavam se isso estava relacionado ao desaparecimento da vizinha. Inicialmente, todos acreditavam no retorno seguro de Joanna, mas o tempo passou. Em 25 de dezembro de 2010, um jovem casal passeava com seus cães a 5 quilômetros de distância de seu apartamento, em uma área deserta nos arredores da cidade. Sua atenção foi atraída por um objeto estranho que se sobressaía sob a neve à beira da estrada. Parecia uma peça de roupa e despertou o interesse dos transeuntes. Quando decidiram verificar a descoberta, suas suspeitas foram confirmadas. Eles imediatamente contataram a polícia. Joanna Yates, de 25 anos, foi encontrada em uma estrada após uma semana de buscas. A neve naquele fim de semana a havia escondido de olhares estranhos. Os peritos criminais notaram um detalhe incomum. Além da camada de neve, o local havia sido deliberadamente camuflado com folhas e galhos, o que descartava a versão de um acidente. A jovem usava as mesmas roupas daquela noite de sexta-feira, exceto pelo casaco que ficou no apartamento. Ela usava meias quentes, mas uma estava faltando e não foi encontrada nas proximidades. Os investigadores suspeitavam que isso poderia ser uma evidência importante. Às vezes, os criminosos levam objetos pessoais como lembrança. Um detalhe notável era a camiseta levantada. O exame médico revelou escoriações, arranhões e marcas de impacto por objeto contundente.
tudo indicava resistência desesperada. O clima frio preservou todas as evidências. Atenção especial foi dada à posição embrionária da jovem. Ela foi claramente colocada assim de propósito. A pizza que ela pretendia comer não foi encontrada em seu estômago, então tudo aconteceu quase imediatamente. Nas proximidades, a apenas 1 metro de distância, foi encontrada uma barreira de concreto com manchas vermelho escuras. Presumivelmente, o criminoso planejava levá-la para outro lugar, mas foi interrompido. A análise da cena do crime mostrou que tudo aconteceu em outro lugar. Tinha-se a impressão de que alguém havia assustado o criminoso e ele fugiu às pressas. DNA masculino foi encontrado no jeans da jovem na área do zíper, sugerindo possíveis motivos do incidente. Nesta região da Grã-Bretanha começou uma das maiores investigações da história. Cerca de 80 investigadores experientes foram designados para o caso, trabalhando ativamente com a população. Uma recompensa foi oferecida por informações importantes sobre o incidente. Inicialmente 10 mil libras, posteriormente a quantia foi aumentada para 60 mil. Os familiares da desaparecida criaram um site especial e usaram ativamente as redes sociais para apoiar a investigação. Os investigadores examinaram cuidadosamente o círculo social da jovem. Descobriu-se que ela era uma pessoa pacífica, evitava conflitos e não tinha brigas com ninguém. Os investigadores analisaram as gravações das câmeras na ponte suspensa de Clifton. Estava no caminho da jovem do pub para casa, onde ela foi vista pela última vez. No entanto, a qualidade da gravação era muito baixa. Nada significativo pôde ser descoberto. Os investigadores suspeitavam que o desconhecido poderia ter usado outra ponte sobre o rio Avon, localizada a 1 quilômetro da casa da jovem. Não havia câmeras lá. No entanto, a polícia tinha uma pessoa de especial interesse: Christopher Jeffries, o proprietário do apartamento da desaparecida. O ex-professor escolar, agora aposentado, ganhava dinheiro alugando imóveis. Conhecidos o descreviam como uma pessoa calma, educada, mas excêntrica. Antes desses eventos, ninguém havia notado nada suspeito nele. Suas peculiaridades pareciam inofensivas. Em outra conversa com a polícia, Christopher contou que na noite de 17 de dezembro estava na academia e voltou para casa por volta das 21 horas e não saiu mais. Este horário coincidia com o suposto retorno da jovem. Segundo ele, não ouviu os gritos relatados pelos participantes de uma festa próxima. Ninguém podia confirmar suas declarações. Ele morava sozinho. Mas o que mais levantou suspeitas foi que o homem mudou seu depoimento em outra conversa com os investigadores. Agora ele mencionava que pouco antes de seu retorno havia visto vários jovens suspeitos perto da casa, que ele não pôde identificar. Este novo detalhe em sua história chamou especial atenção dos investigadores. A atenção principal dos investigadores concentrou-se no proprietário do apartamento. As suspeitas se intensificaram após uma conversa com Greg, o namorado de Joanna. Ele contou que o senhor Jeffries o havia ajudado com o carro na manhã de 17 de dezembro, antes de sua partida. Durante a conversa, Greg mencionou que viajaria no fim de semana e estava preocupado em deixar sua namorada sozinha. Embora os investigadores não tivessem provas conclusivas, as informações sobre as suspeitas de alguma forma vazaram para a imprensa. Jornalistas começaram a perseguir Christopher nas ruas, de modo que ele foi praticamente forçado a ficar em casa. A situação se agravou quando os jornais começaram a publicar rumores não verificados sobre o suspeito. Christopher reclamou de pressão psicológica e medo de sair às ruas. Na imprensa, ele foi rotulado como criminoso. Histórias inventadas sobre seu passado como professor foram divulgadas. Em 30 de dezembro de 2010, Christopher Jeffries foi preso. Apesar de longos interrogatórios, ele negou firmemente seu envolvimento. As evidências não eram suficientes para um processo judicial, mas inesperadamente apareceu Vincent, o segundo morador da casa.
Ele se lembrou que naquela noite havia saído 2 vezes e em ambas as vezes viu o carro do proprietário na entrada. A primeira vez no início da noite, a segunda vez de madrugada, quando foi buscar Tanja. Vincent notou que o carro estava no mesmo lugar, mas virado em outra direção. Isso contradizia as declarações do proprietário de que não havia ido a lugar algum. Durante a busca no apartamento de Christopher, encontraram tênis com manchas suspeitas. Eles foram enviados para análise, mas isso levaria tempo. Pela lei britânica, um suspeito não pode ser detido por mais de 24 horas sem evidências conclusivas. Após 24 horas, a pessoa é libertada ou o tribunal é solicitado a prorrogar a detenção. No caso de Christopher, a segunda opção foi escolhida. Era necessário tempo para analisar as evidências e formalizar o depoimento de Vincent. A detenção foi prorrogada, mas os resultados foram inesperados. As manchas nos tênis eram pequenas demais para a análise de DNA com as tecnologias da época. Após o exame, os tênis foram devolvidos com a conclusão de que nenhuma amostra pôde ser obtida. O fator decisivo foi que o material genético encontrado nas roupas de Joanna não correspondia aos dados de Christopher. Em 1º de janeiro de 2011, ele foi libertado sem acusações. Para Christopher, isso trouxe alívio, mas a imprensa continuou a persegui-lo. Os investigadores focaram sua atenção especial no segundo inquilino do Sr. Jeffries, Vincent Tabak. Seu relato sobre os movimentos do veículo do proprietário despertou o interesse das autoridades. O jovem não tinha confirmação de seu paradeiro no momento crítico, o que o tornou uma figura que necessitava de uma investigação mais minuciosa. Os investigadores suspeitavam que ele poderia estar tentando deliberadamente direcionar a investigação para o caminho errado. A suspeita aumentou após uma ligação inesperada de Vincent da Holanda para a delegacia, onde forneceu informações sobre os movimentos do carro de Christopher. O momento escolhido para esta comunicação parecia estranho. Em 31 de dezembro de 2010, vários policiais foram até ele para colher um depoimento oficial. Durante a conversa, o comportamento do jovem deixou os policiais experientes desconfiados. Suas respostas oscilavam entre formulações vagas e frases suspeitamente precisas, como se fossem preparadas. Tinha-se a impressão de que ele filtrava cuidadosamente as informações fornecidas. Arranhões inexplicáveis em suas mãos chamaram atenção especial. Vincent alegou não conhecer Joanna, pois havia se mudado para o apartamento apenas 2 semanas antes do incidente. Quando solicitado a fornecer impressões digitais e amostras biológicas para análise, mostrou clara aversão. Explicou sua resistência dizendo que anteriormente havia estado no apartamento de Joanna com o proprietário durante sua ausência e poderia ter deixado vestígios lá. Após longa hesitação, ele concordou com o procedimento. Os resultados mostraram correspondência parcial com as evidências encontradas. No entanto, surgiu uma dificuldade significativa. Devido às condições climáticas desfavoráveis e exposição prolongada ao tempo, as amostras coletadas estavam significativamente danificadas e contaminadas. Isso não permitiu conclusões definitivas, mas aumentou as suspeitas dos investigadores. Ao investigar a biografia de Vincent Tabak, nascido em 10 de fevereiro de 1978, descobriu-se que ele tinha 32 anos na época do incidente. Cresceu na Holanda como o mais novo de 5 filhos. Desde a infância, se destacou por ser reservado e tímido, mostrando alta inteligência e ambição. Em 2003, obteve seu mestrado na Universidade Técnica da Holanda. Curiosamente, como Joanna, especializou-se em arquitetura paisagística. Em 2007, mudou-se para a Grã-Bretanha, onde trabalhou como engenheiro e conheceu a moça Tanja. O casal se estabeleceu em Bristol e alugou um apartamento de Christopher Jeffries. O proprietário falou positivamente sobre os novos inquilinos, enfatizando o caráter calmo e amigável de Vincent.
A ausência de problemas com a lei também teve um papel na decisão do aluguel. Vincent Tabak foi preso em 20 de janeiro de 2011. Inicialmente negou qualquer envolvimento, mas sua versão dos eventos mudava constantemente. Primeiro disse que passou a noite em casa e só saiu às 2 da manhã para buscar sua namorada Tanja. Depois admitiu ter saído 2 vezes, para fotografar e fazer compras. Vincent continuava insistindo que não tinha nada a ver com o incidente envolvendo Joanna. Os investigadores examinaram as gravações das câmeras de vigilância das ruas. Nelas notaram o veículo do suspeito se movendo em uma rota específica. O carro foi apreendido para a investigação. No porta-malas foram encontradas fibras rosa que correspondiam ao material da blusa de Joanna, misturadas com fibras das roupas de Vincent. Apesar das tentativas óbvias de limpar o interior, cheirava a produtos de limpeza, os peritos encontraram vestígios que indicavam a presença de Joanna ali. A verificação dos dispositivos eletrônicos do suspeito revelou um quadro perturbador. No laptop, havia materiais de natureza duvidosa. O histórico do navegador mostrava buscas relacionadas a formas não convencionais de relacionamento. Vincent visitava regularmente plataformas que ofereciam tais serviços e se encontrava com seus funcionários. Particularmente preocupante era o fato de que ele visualizava tais materiais após estudar as notícias sobre sua vizinha. Isso poderia indicar que ele estava revivendo os eventos daquela noite. Os especialistas suspeitavam que, sem a intervenção das autoridades, algo semelhante poderia se repetir. No histórico de busca foram encontradas consultas sobre as consequências de atos ilícitos e processos naturais. Em 24 de janeiro de 2011, Vincent Tabak foi oficialmente acusado. Desta vez, confessou seu envolvimento, mas insistiu na casualidade do ocorrido e negou a premeditação de suas ações. De acordo com os registros judiciais de outubro de 2011, uma versão diferente dos eventos daquela noite de dezembro veio à tona. O juiz rejeitou alguns materiais controversos apresentados pela promotoria. Vincent decidiu testemunhar pessoalmente em sua defesa e apresentou sua versão dos acontecimentos. Segundo seu depoimento, na noite de 17 de dezembro de 2010, ele estava sozinho em seu apartamento. Sua namorada tinha ido a uma reunião festiva com colegas. Voltando da loja, notou Joanna na janela. Ela acenou para ele e o convidou para entrar. Quando o encontrou, ofereceu-lhe uma bebida, após o que fez um comentário que Vincent interpretou erroneamente como uma insinuação de aproximação. Ele deu um passo à frente e tentou ser ativo, mas ela recuou e começou a gritar. Segundo o depoimento de Vincent, ele entrou em pânico e tentou acalmá-la, cobrindo sua boca. Em seu depoimento, ele alegou que tudo aconteceu em questão de segundos, mas não pôde explicar por que não simplesmente foi embora ou pediu ajuda. No tribunal, seu arrependimento parecia insincero. A promotoria apontou numerosas inconsistências em sua história. O relato de Vincent não explicava as múltiplas escoriações em Joanna, que indicavam resistência prolongada. Os investigadores suspeitavam que ele havia planejado o encontro com antecedência, após ouvir uma conversa sobre a vizinha ficar sozinha. Os promotores também observaram que Vincent, que era significativamente maior e 30 centímetros mais alto que Joanna, tinha uma clara vantagem física. Atenção especial foi dada ao desaparecimento da caixa de pizza mencionada no recibo do apartamento. Possivelmente continha evidências que precisavam ser eliminadas. Às 21h25, Vincent enviou uma mensagem para sua namorada Tanja, reclamando do tédio na casa vazia sem ela. Mais tarde, descobriu-se que isso foi uma tentativa de simular sua presença em casa. Após enviar a mensagem, carregou tudo no porta-malas de seu carro, foi à loja comprar mantimentos e depois seguiu para outro bairro, aparentemente procurando um local isolado.
A promotoria convenceu enfaticamente os jurados da periculosidade do acusado, enfatizando que ele não era confiável. Em 26 de outubro de 2011, após essa apresentação dos argumentos finais, os jurados se retiraram para a deliberação. A discussão durou 2 dias inteiros. Em 28 de outubro, retornaram com o veredito. Vincent Tabak foi considerado culpado do crime grave. O tribunal impôs a pena máxima com possibilidade de revisão após 20 anos. Após o veredicto, Christopher Jeffries decidiu restaurar sua reputação. Entrou com processos contra vários jornais por divulgarem informações falsas. Como resultado, as publicações foram forçadas a se desculpar oficialmente e pagar compensações substanciais pelos danos morais e a reputação causados. A história teve sua continuação. Em 2014 foi lançado o filme em 2 partes, Honra Perdida, que conta essa história de um ex-professor que alugava um apartamento e foi injustamente envolvido neste caso sensacional. Atrás da fachada externa de prosperidade, às vezes se escondem realidades perturbadoras. A história da família Lisowski é um exemplo marcante disso. John, sua esposa Sunam e suas filhas Victoria e Christina viviam na cidade de Aurora, Illinois. John, um americano nato, viajava frequentemente à Coreia a trabalho. Lá conheceu Sunam Kwon. Após um breve relacionamento, casaram-se em 1983 e mudaram-se para os Eaoa. Victoria chegou à família em 1988 e logo depois Christina nasceu. Por fora, a família parecia exemplar, mas alguns notavam a severidade excessiva de Sunam com as filhas. Ela exigia comportamento impecável e, conforme elas cresciam, a pressão aumentava. John inicialmente atribuiu isso às peculiaridades da educação asiática, mas com o tempo começou a entender que a situação estava fora dos limites. Sunam introduzia constantemente novas regras e exigia seu cumprimento rigoroso. As filhas eram proibidas de discutir assuntos familiares com qualquer pessoa. Na casa dos amigos, elas viam uma relação completamente diferente entre pais e filhos, calorosa e carinhosa, em contraste com a constante desaprovação em casa. A mãe decidia sozinha com o que as filhas deveriam se ocupar. Ela as forçava a ter aulas de piano, embora ela mesma não dominasse o instrumento. Nos fins de semana, acordava-as às 6 da manhã para praticar, marcava o tempo e impunha medidas severas pelos menores erros. Elas não conheciam elogios mesmo com desempenhos excelentes. Mais tarde, Sunam passou a usar a régua de madeira não apenas durante as aulas de música, mas também para outras infrações, incluindo o menor desvio da postura perfeita. John não compartilhava dos métodos educacionais de sua esposa, mas ela justificava sua abordagem com os resultados. As irmãs realmente alcançavam sucessos no piano, participavam de competições e ganhavam prêmios. No entanto, isso não lhes trazia alegria. As aulas de música tornaram-se para elas um dever pesado. Cada vitória, da qual a mãe tanto se orgulhava, terminava em lágrimas silenciosas. Sunam conseguia convencer seu marido de que seus métodos severos eram o único caminho para educar músicos talentosos. Embora suas palavras soassem lógicas, era difícil para o pai observar o que acontecia. Sunam tinha um temperamento explosivo e perdia facilmente o controle. Em tais momentos, seu comportamento causava séria preocupação. A atmosfera em casa tornou-se opressiva. Até mesmo o chefe da família sentia constante tensão perto de sua esposa. Sunam assumiu o controle total sobre a vida familiar e tomava todas as decisões sozinha. Ela adorava atuar como árbitro mesmo em pequenas disputas. Um dia, no final do ano letivo, surgiu um conflito entre as irmãs. Uma pequena diferença de opinião nessa atmosfera tensa rapidamente se transformou em um problema sério. A mãe interveio sem se preocupar com o cerne da questão. Ela exigiu pedidos mútuos de desculpas. Christina concordou.
Mas Victoria, exausta da pressão constante, recusou-se. Para Sanam, isso foi um desafio. Antes, ninguém na família havia ousado contradizê-la. Sem pensar nos sentimentos das crianças, ela mostrou especial dureza com sua filha mais nova. Victoria, que não entendia o que estava acontecendo, implorou à mãe que parasse. Sanam só parou quando ela mesma quis. Depois disso, ela usou o ocorrido como meio de manipulação e ameaçou com repetição caso a filha mais velha fosse desobediente. Então chegou a vez de Victoria. Tais incidentes tornaram-se regulares, embora Sanam tentasse agir com cautela e evitar marcas visíveis. O pai da família, John, frequentemente não estava em casa devido ao trabalho. O relacionamento com sua esposa era tão difícil que ele tentava estar o mínimo possível no apartamento. Isso o impedia de participar plenamente da vida de suas filhas. Parecia que seu próprio bem-estar o preocupava mais diante do difícil temperamento de sua esposa. Sanam mostrava comportamento agressivo em relação aos membros da família. Enquanto seu marido trabalhava no escritório tranquilo, ela descarregava sua energia negativa nas crianças. Muitos notavam que algo não estava certo nesta família, mas as meninas permaneciam em silêncio por medo da reação de sua mãe. Um dia, quando Victoria estava na casa de uma amiga depois da escola, foi chamada urgentemente para casa. Ao se aproximar da casa, viu seu pai conversando com a polícia. Seu rosto mostrava sinais de um incidente, mas o homem assegurou aos policiais que havia apenas caído acidentalmente. Victoria conhecia a verdadeira razão. Descobriu-se que John, após o primeiro incidente com as crianças, havia tentado defendê-las. Em resposta, Sanam mostrou comportamento agressivo e ameaçou com objetos cortantes. Desde então, o marido não ousava mais contradizer, preocupado com sua segurança. Sanam tinha a família completamente sob seu controle. Todos tentavam se manter longe dela. John dedicou-se à sua carreira e tornou-se diretor de uma empresa de equipamentos de telecomunicações. Ele viajava frequentemente a negócios. As crianças também tentavam passar mais tempo na escola ou com amigos. Provavelmente o homem procurava uma maneira de mudar a situação, mas tinha medo de pedir ajuda. A vida familiar dos Lisovski tornou-se um pesadelo. Isso continuou enquanto as filhas frequentavam o ensino médio, e a distância entre os cônjuges aumentava cada vez mais. O pai tentava passar mais tempo no trabalho. Ele aceitava turnos adicionais, saía antes da família acordar e só retornava depois que todos estavam dormindo. Infelizmente, Victoria e Christina não tinham essa possibilidade. Elas permaneciam em casa com sua mãe imprevisível. Sanam percebeu a intenção de seu marido de evitar a casa. Isso foi um choque severo para ela. Durante esse período, seu comportamento em relação às filhas tornou-se particularmente inadequado. Quando chegou o verão quente, a situação se agravou ainda mais. Após mais uma briga entre as irmãs, Sanam as trancou na garagem abafada e escura e as forçou a manter as mãos levantadas. Depois de algumas horas, ela viu o estado delas, mas em vez de ajudar, simplesmente fechou a porta e foi às compras. As irmãs sofriam com o calor, mas não ousavam sair da garagem, temendo uma reação ainda pior da mãe. Nessa época, Sanam parecia não se importar mais com o que os outros pensavam. Ela começou a dirigir perigosamente e a causar situações arriscadas. Uma vez, ela dirigiu tão bruscamente que Victoria e Christina bateram contra as portas. Elas não entendiam as razões desse comportamento. Transeuntes notaram seu estado estranho. Às perguntas, ela respondia que precisava levar suas filhas rapidamente para o ônibus, pois estavam atrasadas. Testemunhas relataram seu comportamento notável. Na escola, ela se acalmava repentinamente, como se nada tivesse acontecido. Provavelmente ela se controlava diante de pessoas que conheciam bem a família. Mas mesmo professores e outros pais começaram a notar seu estado instável, embora a verdadeira extensão do problema permanecesse oculta.
Sanam também causava dificuldades financeiras. Ela queria ostentar riqueza, mas não trabalhava e dependia do salário do marido e de empréstimos. A situação tornou-se crítica quando a família enfrentou ameaça de despejo por dívidas de aluguel e hipoteca. Mas nem isso a deteve. Sanam continuava mantendo um estilo de vida extravagante e comprando coisas caras. Quanto mais John se afastava, mais tempo ela passava nos clubes nobres da cidade. Isso causava considerável descontentamento em seu marido. Ele descobriu a situação tarde demais, quando já haviam se acumulado dívidas consideráveis que sua esposa ignorava enquanto gastava dinheiro com luxo. O banco ameaçava com despejo. A situação era agravada pelo fato de John evitar contato com Sanam. Seu comportamento tornava-se cada vez mais irresponsável. Ela deixava as meninas sem supervisão enquanto se divertia em clubes e John estava no trabalho. Isso estranhamente relaxava um pouco a atmosfera em casa. As crianças pelo menos não estavam sob a pressão constante de sua mãe irritada. No entanto, a situação não mudava quando ela retornava. Quando a ameaça de despejo tornou-se real, John decidiu conversar com sua esposa. Sanam ficou imediatamente furiosa, e a troca de palavras escalou para um conflito. Depois de bater várias vezes em seu marido, ele tentou acalmá-la simplesmente segurando suas mãos, o que deixou marcas. Ao ver isso, Sanam foi à polícia e acusou seu marido de violência doméstica. Ela distorceu os eventos e apresentou John como o agressor. Victoria, no entanto, que havia testemunhado o incidente, contou a verdade. A polícia, confrontada com versões contraditórias, decidiu não intervir. Depois disso, nada mudou. Quando John soube de novos gastos, bloqueou seu cartão bancário e tentou discutir isso por telefone. Sua esposa continuava negando o óbvio, o que só fortaleceu sua determinação. Ele não podia imaginar quais consequências essa ação aparentemente razoável teria. No momento em que Sanam descobriu o bloqueio das contas bancárias, John estava trabalhando em seu escritório em casa. Ela invadiu com um utensílio de cozinha e o forçou sob pressão a desbloquear os cartões. Suas filhas tornaram-se testemunhas involuntárias dessa cena tensa. Após esse incidente, John começou a viajar mais a negócios e a se aprofundar no trabalho para evitar sua esposa o máximo possível. Ele precisava trabalhar muito para cobrir as despesas familiares. No outono de 2002, seu trabalho o levou à China. Embora a família esperasse seu retorno para as festas, os planos mudaram. Durante a viagem, John conheceu outra mulher e se apaixonou por ela. Desde então, ele sempre encontrava novos motivos para viagens de negócios à China e passava cada vez mais tempo lá. Os pensamentos sobre se separar de sua esposa tornavam-se cada vez mais fortes. Em 5 de setembro de 2002, ele enviou um e-mail a Sanam com a intenção de se divorciar. Apesar de sua longa ausência de casa, ele agora planejava levar as filhas para a China com sua nova escolhida. John tinha uma vantagem considerável, uma renda estável, que Sanam não tinha. A vida cuidadosamente construída, que ela tentava manter em estado perfeito, começava a desmoronar. Ameaçava não só a perda da estabilidade financeira, mas também da custódia das crianças. Sanam percebeu que seu suposto controle sobre seus familiares era apenas uma ilusão. Por causa de sua pressão, John a deixou por outra. Quando ela ligou para seu marido, a conversa degenerou em uma briga emocional sobre assuntos pessoais. A notícia do divórcio foi um choque para ela. John confirmou seus planos e disse que iniciaria o processo após seu retorno da viagem de negócios. Em um acesso de raiva, Sanam jogou o telefone para Victoria e alegou que seu pai planejava levá-la e sua irmã para a China. A filha mais velha pegou o telefone e apoiou essa ideia, argumentando que tinha se tornado impossível ficar com a mãe. Victoria expressou o desejo de sair rapidamente de casa e esperar a chegada de seu pai. Essas palavras afetaram Sanam visivelmente.
No Natal de 2002, John retornou de sua viagem. Para a família, começou um período incomum. Apesar da óbvia ruptura, todos exceto Sanam estavam de bom humor. Surpreendentemente, ela não mostrava agressões, o que preocupava as filhas. John ficou feliz com a calma e acreditou que sua esposa havia mudado seu comportamento. Em vez de uma briga, Sanam o recebeu transformada. Ela havia preparado presentes, arrumado a mesa festiva, se vestido elegantemente e decorado a casa. Durante o jantar, ela serviu as bebidas amigavelmente e criou uma atmosfera acolhedora. Depois de distribuir os copos, Sanam foi buscar mais comida. Olhando mais de perto, as crianças notaram um estranho sedimento branco. As crianças notaram que algo estava errado e fingiram beber a bebida, mas na verdade apenas a tocaram com os lábios. Assim que a mãe saiu, descartaram o conteúdo de seus copos. Seu pai John, no entanto, bebeu tudo e logo ficou visivelmente sonolento. Ele mencionou seu cansaço e subiu para o quarto. As crianças tentaram convencê-lo a dormir em um hotel, pois sentiam grande preocupação. Mas não conseguiram. John simplesmente caiu na cama e perdeu a consciência. Embora mal tivessem provado a bebida, elas também ficaram sonolentas. Na manhã de 25 de dezembro de 2002, por volta das 8 horas, Christina e Victoria acordaram se sentindo mal. Mal conseguiam se lembrar como chegaram às suas camas. A irmã mais velha suspeitava que a mãe havia dado soníferos a todos eles, embora as razões para essa ação permanecessem misteriosas. O fato de terem acordado já parecia um evento feliz. Tão tensa estava a situação na família Lisowski. As irmãs queriam descer para desejar a todos um Feliz Natal quando de repente ouviram sons estranhos do térreo. Vários estalos agudos. Nesse momento, Sana entrou silenciosamente no escritório onde John estava. Houve vários estalos. Então a mulher subiu para o quarto de suas filhas. Parada na porta, ela começou a recarregar o objeto em suas mãos. Sana pediu perdão. Disse que não tinha escolha e apontou a arma para Victoria. Christina, paralisada de choque ao ver o que acontecia, inesperadamente voltou a si. No momento crítico, quando Sana hesitou, Christina conseguiu agarrar o telefone e ligar para a emergência. Ela informou ao atendente sobre o incidente e o endereço. Depois disso, sons altos de tiros foram ouvidos na linha. Christina fugiu para um esconderijo para escapar da perseguição. Como por milagre, ela conseguiu chegar ao quarto de sua irmã Victoria. Um momento antes, Sana havia atirado e Christina sofreu vários ferimentos, mas conseguiu se colocar em segurança. Christina se trancou por dentro e esperou por ajuda. Os policiais chegaram em poucos minutos. Na entrada, ouviram um grito feminino agitado e vários sons de tiros. Depois, ficou silencioso. Os policiais entraram cuidadosamente na casa. No térreo, encontraram John ferido em sua escrivaninha. No primeiro andar estava Sana com ferimentos graves. Atrás da porta trancada encontraram Christina e Victoria. Infelizmente, John não sobreviveu. Victoria sofreu 5 ferimentos, Christina 3. Sana infligiu a si mesma 2 ferimentos e perdeu a consciência. Os feridos foram levados urgentemente ao hospital. As irmãs foram tratadas em diferentes departamentos. Apesar da gravidade do incidente, foi um alívio para as jovens mulheres. Seus testes haviam acabado. Quando sua condição melhorou, a polícia conversou com elas sobre os eventos. Sana estava em estado crítico, mas poucos se importavam. As irmãs mostraram uma surpreendente indiferença em relação ao destino de sua mãe. Victoria expressou abertamente sua indiferença e Christina, embora mais reservada, também não mostrou preocupação especial. Agora elas só se preocupavam uma com a outra. As investigações revelaram que os eventos começaram em 5 de setembro de 2002. Depois de receber a notícia do iminente divórcio de seu marido,
Sanam imediatamente solicitou uma licença para porte de arma. Alguns meses depois, em 17 de dezembro, uma semana antes do retorno de John de sua viagem de negócios, ela comprou um revólver Colt Cobra. A mulher praticava tiro regularmente, o que indicava uma preparação cuidadosa. Ela frequentemente falava para conhecidos sobre sua aversão ao marido e até mencionava suas intenções, mas ninguém levava suas palavras a sério. Graças à resistência das jovens mulheres, que sobreviveram anos de uma vida difícil com uma mãe instável, os investigadores obtiveram depoimentos importantes. Seus relatos tornaram-se elementos-chave do caso e chocaram até investigadores experientes. Era difícil acreditar que uma família aparentemente intacta estava sob o controle de uma pessoa com psique instável. A defesa insistiu na inimputabilidade da acusada. Desde o início do processo, Sanam afirmava que John ainda estava na China. Por ordem do tribunal, ela se submeteu a uma avaliação psiquiátrica, que a declarou apta para julgamento. A acusação provou que suas ações foram cuidadosamente planejadas. O tribunal considerou Sanam culpada de ações premeditadas contra sua família. Ela foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 45 anos. As irmãs foram morar com parentes do lado paterno. Durante seu tempo na penitenciária, Sanam mostrou comportamento instável e rejeitou todas as acusações. Apenas em 2008 ela finalmente admitiu seu envolvimento no incidente. Segundo suas palavras, ela não conseguia lidar com o fato de seu marido a deixar por outra mulher e que o divórcio era possível. A ideia de que suas filhas seriam criadas por outra mulher era insuportável para ela. No mesmo ano de 2008, a história de Sanam terminou na penitenciária. Suas filhas lhe enviaram uma carta uma vez, expressando sua esperança de um encontro futuro. Infelizmente, esse encontro não teve sucesso. Em cada família existem personalidades únicas, pessoas que não se encaixam nos padrões usuais. Às vezes, isso cria certa tensão dentro da família, pois nem todos estão prontos para aceitar alguém que é diferente da maioria. E nossa história de hoje é um exemplo marcante de como uma pessoa pode influenciar a vida de todos os seus parentes, forçando-os a ver as coisas habituais de uma maneira completamente diferente. Na manhã do dia 26 de dezembro de 2007, aconteceu algo incomum. Judy Anderson não apareceu pela primeira vez em seu local de trabalho nos Correios. Sua amiga e colega de longa data Linda ficou inquieta. Em todos os anos de trabalho, Judy nunca havia perdido um turno sem aviso prévio. Por volta das 9 horas da manhã, após obter permissão dos supervisores, Linda decidiu visitar a família Anderson. Quando chegou à casa deles, notou algo estranho. Os carros estavam em seus lugares, mas a casa estava estranhamente silenciosa e escura, como se não houvesse ninguém. Quando Linda foi até a porta da frente, tentou bater. Não houve resposta. Ela tentou ligar, mas os telefones permaneceram mudos. Quando a mulher bateu mais forte, percebeu que a porta não estava trancada. Isso lhe pareceu muito estranho para uma casa aparentemente vazia. Ao entrar, Linda imediatamente sentiu um odor incomum e perturbador. Ela começou a chamar pelos moradores, mas a casa manteve seu silêncio. Ao passar pelo porão, a mulher notou algo incomum ao pé da escada. Quando desceu para a penumbra do porão, viu um homem deitado. Inicialmente, pensou em intoxicação por monóxido de carbono e quis ajudar, mas ao se aproximar, percebeu a gravidade da situação. Na escuridão do porão, ela pôde ver que havia mais pessoas lá. Linda não tinha celular consigo. Com mãos trêmulas, ela discou o 911 do telefone fixo dos Anderson. Ela relatou o incidente. Os policiais chegaram por volta das 9h30 da manhã e determinaram que a situação era muito mais séria do que Linda havia suspeitado.
No porão estavam Scott com sua esposa e seus 2 filhos. No celeiro encontraram os Anderson mais velhos, Judy e Wayne. Este incidente abalou a tranquila cidade de Carnation, no estado de Washington, onde normalmente só ocorriam pequenas infrações. Por volta das 11 horas da manhã, enquanto os especialistas trabalhavam no local, apareceram Michelle, filha de Judy, e Wayne, com seu namorado Joseph. Eles estavam a caminho de seu trailer. Os investigadores naturalmente quiseram falar com eles. Os investigadores imediatamente desconfiaram do comportamento incomum dos jovens. A área da fazenda estava isolada pelas autoridades policiais, indicando um incidente sério. Havia fitas de isolamento por toda parte, mas estranhamente nem Michelle nem seu companheiro Joseph demonstraram preocupação. Não fizeram perguntas sobre os acontecimentos na propriedade dos pais e não demonstraram interesse pelo destino de seus parentes, como se nada daquilo lhes dissesse respeito. Este comportamento incomum deixou os investigadores desconfiados. Michelle e Joseph, ambos com 29 anos, foram convidados para interrogatório na delegacia, onde foi decidido interrogar cada um separadamente. Michelle se comportou de maneira provocativamente confiante desde os primeiros minutos da conversa. Segundo sua versão, ela e Joseph haviam partido para Las Vegas no dia 24 de dezembro para se casar, motivo pelo qual não estavam em casa no momento crítico. Ela alegou que não sabiam de nada sobre os acontecimentos. No entanto, o casal não tinha nem alianças nem documentos comprovando o casamento. Michelle explicou isso dizendo que haviam se perdido. Não conseguiram chegar a Las Vegas e decidiram voltar. Em seu retorno, disse ela, encontraram a polícia. Joseph, por outro lado, parecia visivelmente perturbado e logo não aguentou mais a pressão. Ele foi o primeiro a confessar o ato e mostrou arrependimento sincero. Joseph não conseguiu conter as lágrimas e se descreveu como uma pessoa terrível. Michelle resistiu por mais tempo, mas depois também admitiu seu envolvimento no incidente. O casal concordou em ajudar nas investigações. O mais importante era encontrar provas significativas. Os jovens mostraram o local onde haviam escondido 2 objetos relacionados ao crime. Após o incidente, eles eliminaram as evidências jogando-as no rio que corria próximo à cidade. O casal levou os investigadores ao local exato e os trabalhos de busca começaram. Uma equipe de mergulhadores encontrou evidências materiais importantes que foram posteriormente enviadas para análise. A perícia confirmou a relação dos objetos encontrados com o incidente, no qual 6 pessoas foram prejudicadas. A história desta família começou muito antes da tragédia. Wayne Anderson, de 60 anos, trabalhava como engenheiro na Boeing. Ele cresceu em uma fazenda em uma família completa. Wayne se destacava por sua determinação, buscava boa educação e uma carreira de sucesso. Seus sonhos começaram a se realizar bastante rápido. Wayne trabalhava arduamente e não negligenciava sua vida pessoal. O primeiro relacionamento se mostrou mal sucedido e terminou rapidamente. Então Judy entrou em sua vida, a quem ele considerava uma alma gêmea. Juntos, formaram uma família maravilhosa, da qual ambos se orgulhavam sinceramente. Até 2007, seu casamento já durava 31 anos. O casal levava uma vida equilibrada em sua fazenda. Judy Anderson, de 60 anos, trabalhava nos Correios. Desde sua juventude, sonhava com uma família estável e filhos. O encontro com Wayne a ajudou a realizar esses sonhos. A casa dos Anderson sempre foi um ponto de encontro para os vizinhos. Aqui eram frequentemente realizadas reuniões festivas e churrascos. Dezembro de 2007 deveria ser mais uma ocasião para um encontro aconchegante. Em 3 décadas de casamento, a família Anderson teve 3 filhos: Mary, Scott e Michelle. A mais velha, Mary, já havia se estabelecido em North Bend naquela época.
Ela vivia principalmente focada em seu desenvolvimento profissional. Nessa época, ela estava doente e planejava visitar sua família mais tarde quando estivesse melhor. O filho do meio, Scott, de 32 anos, havia formado uma família estável com Erica, de 30 anos. Eles criavam 2 filhos, Olivia, de 5 anos, e Nathan, de 3 anos. Scott morava a meia hora da casa dos pais e conciliava com sucesso sua carreira como trabalhador da construção civil com o papel de pai carinhoso, enquanto Erica tornava seu lar aconchegante. A mais nova, Michelle, de 29 anos, sempre se destacou por seu caráter peculiar. Desde os tempos de escola, era considerada difícil e frequentemente se envolvia em conflitos com outros. Sua vida profissional não ia bem, e entre os conhecidos da família circulavam conversas sobre seu comportamento complicado. Mas sua família não a abandonou. Irmão e irmã perdoavam seu temperamento, e os pais acreditavam em um futuro melhor para sua filha. A vida pessoal de Michelle também não era fácil. Seu último relacionamento com Joseph McEnroe, de 29 anos, durou cerca de 5 anos. Após se conhecerem online, começaram um relacionamento à distância e depois foram morar juntos. Devido à falta de educação e renda instável, o casal teve que viver em um trailer. Essa era sua única opção de moradia acessível em 2004. Os vizinhos notavam o comportamento incomum do casal. Raramente saíam de seu trailer e evitavam contatos. Até mesmo uma simples conversa parecia causar-lhes desconforto. Qualquer pequena coisa, como um carro mal estacionado perto de sua casa, podia desencadear uma reação intensa. Particularmente perturbadores para o ambiente eram os surtos emocionais de Michelle. Testemunhas relataram casos em que ela entrava em estado de forte agitação sem motivo aparente e depois se acalmava repentinamente. Conhecidos a aconselharam a buscar ajuda profissional com um especialista em saúde mental. Michelle constantemente falava sobre questões financeiras ao lidar com estranhos. Ela inventava histórias complexas sobre riqueza familiar que supostamente não podia usar por várias razões. A aparência externa do casal provocava sentimentos mistos nas pessoas. As pessoas os descreviam como personalidades apáticas e descuidadas, sem quaisquer ambições. Sua negligência externa e desorganização frequentemente faziam com que outros mantivessem distância. Em seu relacionamento, Michelle claramente ocupava a posição dominante. Ela controlava completamente o comportamento de Joseph e até falava por ele. Ela se apresentava como alguém especial em comparação com a família Anderson e constantemente enfatizava sua excepcionalidade, apesar de seu estilo de vida atual. Este comportamento criava tensões nas relações familiares. Michelle ou fantasiava sobre a riqueza dos Anderson ou falava sobre sua infância difícil. Ela descrevia vividamente como seu pai usava violência desde seus primeiros anos e sua mãe exercia pressão psicológica. Ela alegava ter deixado a casa dos pais porque não podia ficar lá e começou uma vida independente. Assim, ela e Joseph acabaram no trailer. Apesar das relações difíceis, os vizinhos regularmente notavam Judy visitando sua filha todo mês. A mãe sempre trazia muitos alimentos e tentava ajudar sua filha. O comportamento da mulher era amigável e calmo, o que não correspondia em nada às histórias de Michelle sobre sua infância difícil. Em resposta, a filha frequentemente mostrava desrespeito e levantava a voz, apesar do cuidado de sua mãe. Uma conhecida do casal descreveu sua casa móvel como um lugar pouco adequado para uma vida confortável. O trailer estava em estado lamentável, mobília mínima, aparelhos que não funcionavam, janelas danificadas com remendos provisórios. Os moradores usavam película escura que mal deixava passar a luz do dia. Michelle explicava que as janelas eram intencionalmente cobertas com película para esconder o interior de olhares estranhos. Quando questionada sobre os motivos, ela respondia que os vizinhos os observavam.
Segundo suas palavras, tentavam danificar sua moradia durante sua ausência. Ela recorreu às autoridades policiais, mas mesmo as câmeras de vigilância não registraram nada. Os moradores consideravam essas alegações inverossímeis. Simplesmente, não havia nada para roubar no trailer. Tinha-se a impressão de que Michelle inventava essas histórias para chamar atenção. Seu relacionamento com Joseph parecia incomum. Michelle se via como mentora espiritual. Segundo suas palavras, ela ensinava ao jovem a vida correta. Quase ninguém levava isso a sério. Obviamente faltava sabedoria à jovem mulher, e a situação começou a piorar com o tempo. Primeiro, Michelle perdeu seu trabalho. Depois, Joseph teve o mesmo destino. Após alguns pagamentos atrasados pelo terreno, eles tiveram que procurar um novo lugar. Devido às dificuldades financeiras, a única opção que restou foi retornar à fazenda dos pais Anderson. A véspera de Natal de 2007 deveria ser algo especial para a família Anderson. Judy, que tinha 61 anos, e seu marido Wayne, de 60 anos, se preparavam para a celebração familiar. Em sua casa na fazenda, toda a família se reuniu, exceto a filha mais velha, Mary. No terreno da fazenda, sua filha Michelle vivia com seu escolhido Joseph em um trailer. Os pais haviam acolhido o jovem casal. O dia começou como de costume. Judy decorava o quintal e preparava surpresas festivas para seus entes queridos, enquanto Wayne lia jornal em casa. Por volta das 4 da tarde, após planejamento cuidadoso, Michelle e Joseph, armados, inesperadamente deixaram seu trailer e entraram na casa. Possivelmente, o motivo de suas ações foi uma recente discórdia com os pais. Joseph distraiu a atenção de Judy enquanto Michelle tentava se aproximar dela. Wayne notou o ocorrido e tentou intervir, mas suas ações foram sem sucesso. No final, Wayne e Judy não estavam mais lá. O jovem casal levou os pais rapidamente para o celeiro atrás da casa, antes que suas ações pudessem ser notadas pelos vizinhos, cujas casas ficavam a uma distância considerável. A hora seguinte foi gasta removendo os vestígios do ocorrido. Às 5 horas, Scott chegou à casa com sua esposa Erica e as crianças Nathan e Olivia. Eles estranharam a ausência dos anfitriões hospitaleiros. Michelle explicou que os pais tinham saído para comprar mantimentos que faltavam. Os visitantes, que não notaram os carros estacionados de Judy e Wayne, foram para a sala de estar. Assim que Scott, de 32 anos, sentou-se no sofá, Michelle usou o mesmo método de antes. Sua esposa Erica, de 30 anos, percebeu o perigo e conseguiu colocar as crianças em segurança. Ela se trancou com as crianças em um quarto com telefone fixo. Às 17 horas e 13 minutos, Erica contatou o número de emergência 911. Neste momento fatídico, quando Erica conseguiu alcançar o serviço de emergência, Joseph invadiu o quarto e a conexão foi interrompida. O telefone se estilhaçou contra a parede. A ligação de Erica não passou despercebida. O atendente conseguiu receber o sinal e enviou uma viatura para verificação. Pouco depois, um carro de polícia apareceu em frente à casa dos Anderson. Mas Michelle, que os encontrou no portão, demonstrativamente bloqueou o caminho e trancou o portão. Respondeu a todas as perguntas relutantemente, garantindo que tudo estava em perfeita ordem, e se recusou categoricamente a deixar os policiais entrarem. Como não conseguiram acesso à casa, os policiais tiveram que ir embora. Mais tarde, quando o casal foi preso, Michelle tentou explicar suas ações com um ressentimento antigo contra a família. Segundo suas palavras, seu irmão Scott lhe devia uma grande quantia e se recusava a pagar. Ela alegava ter emprestado a ele regularmente 3 a 5 mil dólares ao longo de vários anos. No final, somava cerca de 40 mil dólares. Todas as tentativas de resolver o assunto pacificamente encontraram total ignorância por parte de Scott.
Quando Michelle procurou seus pais por apoio, eles também recusaram. Isso criou nela um profundo ressentimento. Adicionalmente, ela relatou anos de opressão por seu pai, e sua mãe supostamente havia começado recentemente a cobrar taxas de estacionamento pelo trailer no terreno da fazenda familiar. Michelle estava indignada com a exigência de pagar pelo estacionamento de seu próprio trailer na propriedade dos pais. Mas ninguém acreditava em suas palavras. Todos os conhecidos do casal sabiam muito bem que Joseph e Michelle simplesmente não tinham tais meios para emprestar 3 a 5 mil dólares ao irmão, que tinha uma boa renda e não precisava de empréstimos. A história da dívida de 40 mil dólares parecia extremamente inverossímil. Também ninguém acreditava que os pais, que conheciam as dificuldades financeiras do casal, cobrariam aluguel. A família Anderson era conhecida por sua hospitalidade. Eles receberam Michelle e seu escolhido de bom grado, ajudavam com alimentos e nunca cobravam dinheiro por isso. Durante os interrogatórios, Michelle, de 29 anos, constantemente mudava seus depoimentos e tentava se apresentar como vítima cada vez. Finalmente, confessou que o motivo de suas ações era inveja de seu irmão, de seu bem-estar familiar e seus sucessos na carreira. Ela também tinha uma atitude negativa em relação a seus pais. Quando os investigadores perguntaram sobre os sobrinhos, que não podiam entender o ocorrido e não tinham culpa pela preguiça do casal, Michelle descreveu suas ações como um ato de cuidado. Segundo suas palavras, ela não queria que as crianças crescessem em um mundo onde ficariam sem pais desde tenra idade. Ela também mencionou que o choro das crianças, que foram testemunhas do incidente, a incomodava. Em numerosas entrevistas, Michelle prontamente contava histórias sobre como era humilhada por seus pais. A cada vez, suas narrativas se tornavam mais coloridas. A confissão do casal na gravação em vídeo durou mais de 2 horas. Eles descreveram detalhadamente suas ações e sua sequência. Em 28 de dezembro de 2007, Michelle Anderson e Joseph McEnroe foram acusados em 6 casos com circunstâncias agravantes. Apesar da confissão, o processo se arrastou. Após 10 meses, em outubro de 2008, a Promotoria Distrital decidiu pedir a pena máxima para ambos os acusados, que vigorava no estado na época. Considerando as circunstâncias do caso, parecia que os jurados apoiariam tal decisão para ambos, mas o governador do estado de Washington se opôs. Em busca de atenção da mídia, Michelle declarou em uma entrevista que preferiria a pena máxima, pois considerava a permanência atrás das grades uma punição mais severa. No entanto, seu desejo não foi considerado. O tribunal condenou ambos a 6 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Após a mudança de governador, a questão da pena máxima foi levantada novamente. Em 5 de setembro de 2013, a Suprema Corte do Estado de Washington anulou a decisão anterior. Um novo julgamento começou. Michelle ficou com medo e imediatamente se distanciou de suas palavras anteriores sobre o desejo pela pena máxima. Em janeiro de 2015, Joseph McEnroe compareceu ao tribunal. A defesa alegou que seu cliente agiu sob a influência de Michelle. Segundo suas palavras, ela manipulava o jovem e o voltava contra os parentes. Ele também alegou uma doença mental, que o tornava facilmente influenciável por outros. A tia de Joseph confirmou a infância difícil de seu sobrinho e falou sobre o relacionamento problemático com a mãe. Em suas últimas palavras, Joseph observou que tentou agir rapidamente para que ninguém sentisse dor. Ele também justificou suas ações em relação às crianças como uma forma de cuidado. Em março de 2015, o julgamento de Joseph terminou. Os jurados o consideraram culpado em todas as acusações. Na sessão final, o acusado continuou demonstrando sua vulnerabilidade, até mudando sua maneira de falar e se comportar. O promotor chamou a atenção do tribunal para essas tentativas de influenciar a decisão dos jurados.
Como os jurados não chegaram a uma opinião unânime sobre a pena máxima, Joseph foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para cada episódio comprovado. Em janeiro de 2016, 8 anos após o incidente, ocorreu o julgamento de Michelle Anderson. A promotoria decidiu não pedir a pena máxima. Esta decisão foi condicionada pela sentença de Joseph. A legislação do estado exigia uma abordagem uniforme para participantes com o mesmo grau de responsabilidade. Michelle e Joseph eram considerados cúmplices, portanto foi considerado ilegal buscar uma punição mais severa para ela. Ao ouvir isso, Michelle caiu em lágrimas e expressou profundo arrependimento pelo ocorrido, falando da impossibilidade de mudar algo. O promotor, no entanto, apontou que sua performance emocional era apenas uma tentativa de reduzir a sentença. A acusação enfatizou que ela mencionou motivos financeiros mais de 35 vezes em suas declarações. O principal motivo das ações de Michelle parecia ser o desejo de assumir a casa dos pais e receber a herança. Na opinião do promotor, seu arrependimento não era sincero, considerando as numerosas mudanças em seus depoimentos e falsas acusações contra a família. As investigações e interrogatórios de testemunhas não confirmaram suas alegações sobre maus tratos na infância. Michelle tentou manchar a reputação de seus parentes para se apresentar sob uma luz melhor. Ela também apresentou uma nova versão de suas ações e alegou ter sentido uma aversão especial por Erica porque ela supostamente havia lhe tirado o irmão. Os fatos, no entanto, falavam de uma relação tensa entre elas desde o início, o que também refutava essas declarações da acusada. A história de Michelle tomou um rumo inesperado durante o julgamento. O motivo de seu ato era, como se descobriu, um simples sentimento de inveja. Durante 5 semanas, os jurados ouviram os depoimentos de 38 testemunhas de acusação. O processo se assemelhava em muito às audiências anteriores no caso de seu namorado, que já havia recebido sua sentença. Entre as testemunhas importantes estava Mary, a irmã mais velha de Michelle. Ela deveria ter estado na celebração familiar na casa de Judy e Wayne, mas o destino quis diferente. Ela ficou doente antes do Natal. Durante o julgamento, Mary falou em lágrimas sobre como estava grata ao acaso por sua ausência naquela noite. Mais tarde, descobriu-se que Michelle havia preparado seu plano contra os parentes durante cerca de 2 semanas. As ações da acusada se mostraram extremamente impensadas. Eles não conseguiram esconder as evidências e vestígios de seus atos. A história sobre um casamento repentino em Las Vegas, inventada como álibi, desmoronou na primeira verificação. Apesar de seu arrependimento demonstrado, a verdadeira natureza de Michelle se revelou quando ficou claro que a sentença permaneceria inalterada. Não havia possibilidade de liberdade condicional antecipada. Ela causou um escândalo na sala do tribunal, gritou com o juiz e ameaçou processar por supostos advogados incompetentes. Michelle até redigiu uma exigência oficial de libertação para procurar um defensor privado. Após a rejeição, ela acusou o tribunal de violar seus direitos constitucionais e se expressou de forma particularmente agressiva em relação ao juiz. Atualmente, ambos os envolvidos no caso estão em instituições correcionais estaduais. O processo se mostrou não apenas longo e emocionalmente desgastante, mas também financeiramente oneroso. Devido a numerosos recursos e à resistência ativa da defesa, a luta pela revisão do caso se arrastou por anos. Sem considerar as despesas com o trabalho do gabinete do xerife e do laboratório criminalístico estadual, a promotoria gastou cerca de $2 milhões com ambos os acusados. A defesa de Joseph custou aproximadamente 5 milhões e o caso de Michelle custou ainda mais. Os residentes do estado, cujos impostos fluíram para o trabalho do sistema judicial, podem ficar tranquilos. Essas pessoas nunca mais estarão entre cidadãos cumpridores da lei. Plano louco. O caso de Susan Bailey. A busca pela independência às vezes pode alienar a família.
Tal situação frequentemente se torna decisiva, especialmente quando pessoas com más intenções aparecem. A história de Susan Morton, que nasceu em 20 de fevereiro de 1965 em uma pequena cidade de Minnesota, trata exatamente disso. Em sua juventude, Susan se distinguia por seu caráter vivaz e franqueza. Ela cresceu em uma família grande com 3 outros filhos, o que a ajudou a desenvolver habilidades sociais. Na escola, provou ser uma aluna capaz, destacando-se por seu temperamento calmo e senso de responsabilidade, mesmo durante os difíceis anos da adolescência. A família criou Susan para ser independente e trabalhadora. Após se formar no ensino médio, ela se matriculou na faculdade local em Minnesota. Para não sobrecarregar seus pais com as mensalidades, conseguiu um emprego em uma loja. A vida parecia estar melhorando, mas a jovem se sentia oprimida pelo clima sombrio e frio de seu estado natal. Ela sonhava com lugares mais quentes e decidiu se mudar após a faculdade. Assim, Susan foi para a Califórnia e realizou seu sonho de longa data. Lá, rapidamente encontrou trabalho no comércio e conheceu seu futuro marido. A escolha recaiu sobre Richard Bailey, militar de profissão, um homem de caráter calmo e prudente. O casamento aconteceu em março de 1988. A família estava preocupada com a escolha da filha devido à profissão de Richard, mas aceitou sua decisão ao ver sua convicção. Nos anos seguintes, o casal mudou frequentemente de residência devido ao serviço militar do marido. Enquanto seu marido estava ocupado com o serviço, Susan passava a maior parte dos dias sozinha em casa. Esse estilo de vida não a fazia feliz. Mas Richard prometeu deixar o serviço após o término de seu contrato. Em 1990, ele cumpriu sua palavra e a família retornou à Califórnia. No novo local, vieram as mudanças há muito esperadas em sua vida. O casal teve uma filha, Jennifer. 4 anos depois, a família foi ampliada com o nascimento do filho David. Os cônjuges decidiram se concentrar em seu desenvolvimento profissional para fornecer à família tudo o necessário. Susan foi particularmente bem-sucedida. Ela se adaptou bem à área comercial e logo se tornou a principal provedora da família. A carreira de Richard foi menos bem-sucedida, então os cônjuges decidiram trocar os papéis. Ele assumiu a administração da casa enquanto ela desenvolvia sua carreira. Seu emprego em uma empresa de vestuário foi particularmente bem-sucedido. Em 1997, Susan foi promovida a gerente principal de 3 estados: Texas, Louisiana e Oklahoma. A oferta era tentadora demais para recusar. No entanto, a nova posição exigia uma mudança. Assim, a família Bailey mudou-se para o Texas. Eles escolheram a pequena cidade de Roanoke como local de residência. Em 2000, compraram lá uma casa espaçosa com 4 quartos, uma sala de estar e uma sala de jogos separada. A cidade era bastante pequena, cerca de 10.000 habitantes. O lugar parecia ideal para uma vida familiar tranquila. Enquanto se adaptava ao novo ambiente, Susan fez amizade com as vizinhas Kim e Cheryl, que também tinham filhos em idade escolar. Ambas moravam do outro lado da rua e logo as mulheres passavam muito tempo juntas. As vizinhas frequentemente se reuniam para discutir eventos locais. No entanto, havia assuntos sobre os quais preferiam não contar a Susan. Um dia, a filha de Kim confessou à mãe que, após as visitas de Jennifer, a filha de Susan, diversos objetos e dinheiro desapareciam. A família concluiu que Jennifer estava envolvida no desaparecimento dos objetos e teve que proibir suas visitas. No entanto, Kim decidiu não contar nada a Susan, acreditando que ela já estava sobrecarregada com o trabalho e não deveria receber preocupações adicionais. Gradualmente, o relacionamento entre as vizinhas esfriou. Ao mesmo tempo, David, o filho de Susan, começou a ter suas próprias dificuldades. O menino desenvolveu problemas de saúde que exigiam a troca diária da roupa de cama.
Para Susan, isso se tornou uma fonte de preocupação constante. Além disso, David tinha dificuldades com as aulas e frequentemente entrava em conflitos com seus colegas de classe. A situação ficava cada vez mais difícil. A situação se agravou especialmente quando a empresa onde Susan trabalhava faliu. A perda do cargo bem remunerado afetou severamente o orçamento familiar. Felizmente, ela já tinha uma pequena loja de cosméticos. No entanto, a renda da pequena loja não podia se comparar ao salário anterior como executiva. Ela teve que aceitar um emprego como vendedora em uma loja de roupas, mas mesmo lá, o pagamento era significativamente menor. Para sobreviver, ela continuou desenvolvendo seu negócio de cosméticos. Durante esse período, Susan aprendeu a confiar apenas em si mesma. Seu marido Richard não estava à altura das dificuldades e não conseguia encontrar um trabalho adequado para apoiar a família nesse momento difícil. Em 2006, o casamento finalmente acabou. É notável que Richard demonstrou uma passividade incomum no processo de divórcio. Ele não reivindicou a custódia dos filhos ou a divisão de bens, deixando tudo para sua esposa. Sem disputas desnecessárias, ele se mudou e concordou com pagamentos mínimos de pensão alimentícia para as crianças. Assim, Susan Bailey se viu sozinha diante de problemas crescentes. Pela primeira vez, ela enfrentou uma situação que parecia insolúvel. Para sustentar a família e pagar as contas em dia, ela teve que aceitar 2 empregos. Como resultado, mal conseguia cuidar das crianças. A situação se agravou especialmente em 2008. Susan raramente estava em casa e as crianças se sentiam sozinhas. David começou a ter problemas na escola. Ele faltava às aulas e começou a se automutilar, provavelmente para chamar a atenção de sua mãe. Jennifer tentou cuidar de seu irmão mais novo, mas esse papel a sobrecarregava. Ela queria passar seu tempo como uma estudante normal, o que frequentemente mencionava. Durante esse período, ela conheceu Paul Hanson, que era um pouco mais novo que ela. Paul vivia com sua família em um parque de trailers e tinha um caráter instável. A história do jovem começou em uma família difícil. Talvez tenham sido essas circunstâncias que atraíram a atenção de Jennifer. Ela se sentiu tocada por seu passado complicado. No entanto, seu escolhido se destacava por um comportamento muito incomum. Paul falava sobre 2 personalidades dentro dele. Uma ele chamava pelo seu nome, a outra, Talas. Segundo ele, Talas era a alma reencarnada de um certo Paul Shy do século XIX, que ele considerava seu lado sombrio. Os colegas de classe frequentemente notavam Paul falando sozinho ou conversando com interlocutores invisíveis, às vezes em línguas que ninguém entendia. O jovem dedicava quase todo o seu tempo a jogos de computador de fantasia. Apesar de todas as peculiaridades, Jennifer sentia uma afeição sincera por ele. Quando começaram a se encontrar, ela explicava todas as suas peculiaridades como sendo fruto de sua imaginação vívida. Com o tempo, a jovem começou a compartilhar os interesses de seu namorado, se entusiasmou pelos mesmos jogos e seu comportamento começou a mudar. O casal usava coleiras de cachorro com os nomes um do outro e se dedicava a rituais místicos. A situação ficou mais complicada quando Paul anunciou que uma de suas personalidades gostava de Jennifer, enquanto Talos tinha sentimentos por uma certa Mary Lee White. Mary Lee vinha de uma família rica e se destacava por uma suscetibilidade especial a influências externas. Paul conseguiu atraí-la para seu mundo misterioso, seu alter ego. Talos supostamente havia descoberto quem todos eles foram em suas vidas passadas. A história de Jennifer começou a mudar após o encontro com Paul, que habilmente criou a ilusão de um relacionamento especial entre ele, Jennifer e Mary Lee. As 2 jovens realmente desenvolveram simpatia uma pela outra. Mas a mãe de Jennifer, Susan Bailey, sentiu desde o início algo ruim no comportamento de Paul e tentou convencer sua filha a terminar esse relacionamento.
No entanto, Jennifer não ouviu o conselho de seus familiares, o que levou a sérios desentendimentos na família. No final do ano letivo de 2008, Jennifer planejava se inscrever em uma escola de arte. Nessa época, os pais de Susan vieram visitar e puderam notar mudanças incomuns no comportamento dos netos. Apesar da proibição, Jennifer continuava se encontrando com Paul, mesmo quando havia adultos em casa. Ela também negligenciava suas tarefas domésticas, a escola e o cuidado com seu irmão mais novo. Após o final do ano letivo, ela começou a trabalhar em um restaurante fast food. Com o início do trabalho, Jennifer quase não ficava mais em casa. Susan estava preocupada que David ficasse sem supervisão adequada. Os avós se ofereceram para levá-lo durante julho. Durante a estadia com os avós, o comportamento de David melhorou significativamente. Eles o ensinaram a cuidar da casa e o introduziram a atividades de lazer ativas, incluindo pesca. No entanto, algumas de suas características continuavam aparecendo, por exemplo, quando ele exigia comprar coisas por puro capricho. Quando os avós não concordaram com seu pedido, ele fez tanto escândalo no carro que o veículo começou a balançar. Após retornar para casa, ele se acalmou repentinamente, como se nada tivesse acontecido. Foi exatamente nesse momento que a avó entendeu. Seu neto tinha problemas sérios com o controle de suas emoções. A geração mais velha cuidou de seu tratamento e organizou visitas a vários especialistas e centros médicos. A avó pediu a Susan para deixá-lo lá por um período mais longo para lidar com a situação, mas a mãe insistiu em um retorno rápido. Comprou ela mesma uma passagem e exigiu sua chegada. Após seu retorno, David surpreendeu a família com uma mudança inesperada de comportamento e até entregou um pequeno souvenir a Jennifer. Nessa época, Susan planejava comprar um carro para sua filha, mas percebeu que isso era financeiramente impossível. Jennifer mostrou sua insatisfação e explicou a necessidade de um veículo para ir ao trabalho, mas a mãe pediu que ela esperasse. Após um mês, Susan ficou chocada com as contas de telefone. As crianças haviam gastado $1.500. Descobriu-se que Jennifer estava constantemente falando com Paul e David passava muito tempo na internet. A mãe explicou que tais gastos eram inaceitáveis e pediu que eles limitassem o uso dos meios de comunicação. Logo veio uma nova conta. Jennifer havia gastado mais $200 em conversas telefônicas. A mãe, que mal conseguia lidar com as dificuldades financeiras, ficou furiosa. Jennifer prometeu pagar tudo sozinha e mencionou um atraso em seu salário. A confusa Susan decidiu entrar em contato com o restaurante onde sua filha deveria estar trabalhando. Ela queria descobrir o motivo do atraso do salário e possíveis violações da lei trabalhista. O que ela descobriu foi um choque. Jennifer não aparecia no trabalho há 1 mês e meio. Ficou claro que a filha a estava enganando o tempo todo, passando tempo com seu namorado em vez de trabalhar. Os problemas continuaram no dia seguinte, quando a polícia contatou Susan diretamente no trabalho. Descobriu-se que vizinhos preocupados haviam relatado o comportamento estranho de David, que havia ficado sozinho em casa sem supervisão. Nesse momento, Susan percebeu que estava perdendo a influência sobre seus filhos, mas a situação parecia sem saída. A necessidade de trabalhar constantemente não deixava tempo para a família. No final de setembro, a situação só piorou. O relacionamento com a filha ficava cada vez mais difícil. Jennifer insistia que seu namorado e Mary Lee deveriam se mudar para lá, justificando isso com o inconveniente das constantes viagens para encontros. A mãe recusou firmemente, temendo que isso só pioraria a situação com o comportamento dos jovens. Em resposta, Jennifer começou a agir pelas costas de sua mãe, aproveitando sua constante ausência. Ela começou secretamente a convidar Paul e Mary Lee para o quarto de hóspedes, onde anteriormente o pai morava. Susan nem imaginava que havia estranhos em sua casa.
O grupo aparecia na casa quando Susan estava ausente e se comportava como se fosse os donos. David sabia disso, mas em acordo com sua irmã, escondia os acontecimentos de sua mãe e continuava mantendo contato com os amigos. Com o tempo, cresceu entre os jovens a insatisfação com a geração mais velha, que, em sua opinião, limitava sua liberdade. Particularmente os incomodava a desaprovação dos relacionamentos das meninas com Paul. Gradualmente, eles desenvolveram um plano para se livrar de todos que estavam no caminho de sua felicidade. A mãe, Jennifer, Mary Lee e até os pais de Paul. O grupo discutia ativamente diferentes possibilidades para executar seu plano. Para Susan, foram consideradas variantes com comprimidos triturados ou um acidente no banheiro. Outros cenários com equipamentos esportivos e objetos afiados também foram discutidos. Paul pretendia lidar com seu pai e sua madrasta usando uma arma de fogo, e Mary Lee planejava invadir o quarto de sua mãe durante a noite. Após a execução do plano, eles queriam tomar posse do carro de Susan, pegar todas as economias dos pais e fugir para o Canadá. Em 22 de setembro de 2008, Amy soou o alarme. Sua filha Mary Lee não aparecia em casa há vários dias e não respondia às ligações. Os amigos da jovem também não podiam ser contatados. Ela dirigiu pela cidade, distribuiu cartazes com fotos de Mary Lee e procurou ajuda das autoridades. Logo, uma patrulha na periferia da cidade notou uma jovem vagando sem rumo pelas ruas. Os policiais a levaram para casa. Após seu retorno, Mary Lee informou que a separação de Paul Hanson havia afetado fortemente seu estado mental. Os representantes da lei conseguiram convencê-la a ficar em casa. A situação parecia estar melhorando. Na manhã seguinte, porém, em 23 de setembro de 2008, a mãe de Mary Lee, Amy, acordou com um pressentimento ruim. Quando abriu os olhos, viu sua filha em pé sobre ela com uma grande faca de cozinha. A mulher levantou-se imediatamente, pronta para se defender. Mas Mary Lee não tomou nenhuma outra atitude. Em vez disso, ela exigiu as chaves do carro para ir até a família Bailey. Ela planejava buscar os outros para uma fuga para o Canadá. A mãe lhe deu as chaves, mas tomou medidas para impedir a fuga. Assim que sua filha saiu de casa, Amy contatou a polícia. Os policiais encontraram Mary Lee rapidamente e a levaram para uma instituição especial. Lá, ela compartilhou com outros residentes informações sobre um certo plano em relação a seus pais, que estava prestes a ser executado. Suas palavras não foram levadas a sério, o que se provou um erro. O plano de Paul Hansen não saiu como planejado. Depois de esperar até que seu pai e sua madrasta saíssem do trailer pela manhã, ele se esgueirou no quarto dos pais e pegou um revólver Ruger calibre 22. Ele queria esperar pelo retorno deles, mas as circunstâncias se desenvolveram de forma diferente. Os adultos decidiram inesperadamente ir ao cinema e depois visitaram amigos onde ficaram por muito tempo. Cansado de esperar, Paul voltou para Susan. Na mesma noite, Mary Lee foi liberada para casa. Os pais de Paul também relataram o desaparecimento de seu filho. Restava apenas o incidente com Susan Bailey. Em 23 de setembro, David foi para a escola com uma faca grande. Quando isso foi descoberto, a administração enviou um aviso para sua mãe. Susan prendeu a carta na geladeira, mas devido à sua ocupação não pôde lidar com a situação imediatamente. No dia seguinte, um representante das forças da lei a visitou. Ele relatou a busca por Paul Hansen, que outros envolvidos poderiam ter visto em sua casa. Embora a mulher não pudesse encontrar Paul pessoalmente, ela notou sinais de sua presença e suspeitou de visitas frequentes do jovem. O investigador pediu permissão para falar com Jennifer e Susan concordou. Jennifer parecia agitada, mas ninguém ainda sabia dos planos dos jovens, então a conversa se referiu apenas ao possível paradeiro de Paul. Quando questionada sobre seu namorado, Jennifer respondeu que não o via desde sábado.
O investigador tentou falar com ela em particular, mas Susan se opôs. O investigador suspeitou que o jovem pudesse estar escondido em algum lugar da casa. Ele pediu permissão para revistar as instalações, mas a dona da casa recusou, citando a falta de um mandado de busca. O policial teve que ir embora sem resultados. A busca continuou e logo outro policial chegou à casa dos Bailey. Ele compartilhou informações importantes. Segundo dados da polícia, o procurado poderia ter um Ruger calibre 22 que havia desaparecido do trailer de seu pai. Quando Susan soube disso, relutantemente concordou com a busca. Durante a inspeção, foram feitas descobertas estranhas, incluindo uma grande faca de cozinha sob uma almofada do sofá na sala de estar. Susan ficou inquieta ao se lembrar do gosto incomum do pudim matinal. A faca não pertencia à família Bailey, e a mãe acusou Jennifer de estar preparando uma nova fuga com Paul. A jovem tentou explicar a presença da faca dizendo que seu namorado poderia tê-la deixado acidentalmente durante uma de suas visitas. A explicação soava implausível. Sem esperar a saída da polícia, uma discussão eclodiu entre mãe e filha. Susan começou a ameaçar enviar sua filha para o pai ou para os avós. Durante a revista do quarto de Jennifer, foram encontradas evidências de que ela estava se preparando para partir. Roupas empacotadas e, o que era particularmente preocupante, várias facas. Os policiais revistaram a casa, mas não encontraram a arma de Paul Hanson e simplesmente foram embora. Susan, cheia de preocupação, começou a revistar as coisas de sua filha. Em uma das malas, ela inesperadamente descobriu uma caixa de munição. Preocupada com essa descoberta, a mãe chamou a polícia e pediu uma busca mais minuciosa. Os policiais que retornaram levaram a munição. Durante a nova busca na casa, não encontraram armas de fogo, mas descobriram muitas facas escondidas. No lixo havia um frasco vazio de antidepressivos que pertencia a Mary Lee White. Na família Bailey, ninguém tomava esses medicamentos, mas a polícia ainda não sabia nada sobre essa jovem. Os policiais não deram importância a esses detalhes suspeitos. Logo chegou o pai de Paul, preocupado com o destino de seu filho. Depois de pegar suas coisas, todos foram para casa. O dia seguinte foi agitado. Susan tentou desesperadamente melhorar o relacionamento com seus filhos, mas sem sucesso. Em 25 de setembro, ela trabalhou como de costume 2 turnos e chegou em casa por volta da meia-noite. Durante o dia, a mãe tentou contatar seus filhos, mas eles não respondiam a ligações ou mensagens. Quando Susan finalmente chegou em casa, ficou preocupada porque tudo estava escuro. Dentro, ela viu a bagunça habitual que as crianças haviam deixado. No escuro, ela subiu ao primeiro andar e notou o silêncio assustador. Quando Susan estava na escada, alguém a agarrou por trás e pressionou um pano com cheiro químico em seu rosto. No momento seguinte, Jennifer, Paul e David emergiram da escuridão. O que aconteceu depois foi muito rápido. Em questão de minutos, havia silêncio total no quarto. Isso era apenas parte de um plano cuidadosamente elaborado. Em 26 de setembro, a mãe de Susan recebeu várias ligações de colegas preocupados de sua filha. Contrariando seus hábitos, ela não apareceu para o turno da manhã e depois também perdeu o trabalho extra. Esse comportamento não combinava em nada com Susan, que era conhecida por sua atitude conscienciosa em relação ao trabalho. A mãe tentou várias vezes contatar sua filha, mas sem sucesso. Finalmente, ela se dirigiu à delegacia de polícia Roanoke, no Texas, pedindo para verificar a casa da família Bailey. Nos 2 dias seguintes, policiais patrulharam regularmente a casa, mas não notaram sinais de moradores. Tudo estava escuro. Não havia carros na entrada. Todas as entradas estavam trancadas. À primeira vista, nada preocupante, como se a família simplesmente tivesse saído de férias. Mas a mãe de Susan,
diante de todas as circunstâncias estranhas, sentiu que algo estava errado e insistiu que a polícia continuasse as verificações. Às 13h30 da manhã de 28 de setembro de 2008, um policial em Dakota do Sul notou um carro suspeito em um posto de gasolina fechado. Uma patrulha policial notou um carro estacionado de forma estranha. Ao olhar mais de perto, o policial viu vários jovens e um cachorro grande dentro. Do veículo com faróis apagados, saiu um jovem, fez algo e retornou, após o que o grupo partiu. O oficial decidiu verificar a situação notando as placas do Texas. Claramente não eram locais. Considerando o toque de recolher para jovens em vigor naquela área, a situação parecia suspeita. Quando estava na mesma altura do carro, o policial notou um jovem ao volante, ao lado uma jovem e atrás um passageiro mais novo com um cachorro grande. Após parar, descobriu-se que ninguém tinha carteira de motorista. O motorista se identificou como Paulo Hanson. Uma verificação revelou que ele estava registrado como desaparecido e também era suspeito de posse de arma. O carro estava registrado em nome de Susan Bailey, uma mulher de meia idade. Reforços precisaram ser chamados. Durante a revista do veículo, nenhuma arma foi encontrada. Jennifer se comportava de maneira estranha, dava explicações confusas e parecia assustada. Mais tarde, descobriu-se que o grupo queria chegar ao Canadá. O plano falhou e todos foram presos. Após contato com a polícia do Texas, as autoridades locais reportaram o achado. Os investigadores do Texas suspeitaram ao ouvir essa história. Susan nunca teria permitido que seus familiares viajassem tão longe. Surgiram preocupações sérias e foi decidido verificar a casa dos Bailey. Havia pedidos suficientes dos parentes e colegas de Susan para obter um mandado de busca. Ao entrar na casa, os policiais imediatamente sentiram um cheiro perturbador. No térreo, apenas um prato com pudim foi encontrado no chão. A análise revelou a presença de medicamentos nele. No primeiro andar, perto da escada, estava Susan. Os vestígios do incidente estavam visíveis em toda parte, nas paredes, portas e até no teto. No local foram encontrados um taco de beisebol e uma faca com vestígios de contato. No banheiro, a banheira estava cheia e da cortina do chuveiro pendia um cabo elétrico não isolado conectado à tomada. A situação indicava um incidente cuidadosamente planejado com vários cenários possíveis. A casa cheirava a produtos de limpeza, cujo recibo foi encontrado lá. Mais tarde, ao revisar as gravações de vigilância do Walmart local, descobriu-se que David havia comprado esses produtos no horário indicado no recibo. No quarto de Jennifer, foi encontrado um diário com anotações sobre planos para uma nova vida com Paul, no Canadá. Também surgiram outras evidências que ligavam os jovens presos em Dakota do Sul ao incidente. O cabelo recentemente cortado do jovem e roupas com vestígios da casa de Susan que continham DNA de Jennifer e David. Os jovens não conseguiram esconder todos os vestígios de sua presença. Eles foram levados para uma penitenciária no Texas. A origem do cachorro do carro deles permaneceu inexplicada. Ele foi levado para um abrigo de animais. Durante as investigações, Paul Hanson identificou David como a figura principal do caso e explicou sua fuga com o desejo de proteger o jovem da justiça. O próprio David reagiu às perguntas dos investigadores com uma alegria inadequada. Os investigadores ficaram surpresos com a reação do jovem. Jennifer culpou Paul por tudo e insistiu em sua inocência e de seu irmão. Apenas Mary Lee White escapou de consequências sérias. Ela não estava no carro, e nenhuma evidência de seu envolvimento foi encontrada. Os policiais do distrito observaram essa pessoa por muito tempo. Ela foi chamada várias vezes para conversas. Finalmente, ela confirmou as declarações de seus conhecidos sobre terem planejado prejudicar suas famílias.
Ela compartilhou detalhes interessantes sobre seus relacionamentos. Segundo ela, uma conexão especial se desenvolveu entre os três: Paul, Jennifer e Marilee. Paul mostrava interesse em ambas as jovens simultaneamente e garantia que não havia nada de errado nisso, já que ele mesmo se comunicava com Jennifer e seu segundo eu, chamado Talos, com Marilee. Portanto, isso não contava como infidelidade. Eles se envolviam em práticas místicas e realizavam rituais com sangue. O plano de Jennifer era eliminar os pais, mudar-se para o Canadá e estabelecer sua própria comunidade lá. Graças à sua cooperação com os investigadores, Marilee escapou de acusações. Especialmente sua mãe insistiu nisso, já que a filha não havia feito nada contra ela. Marilee teve que testemunhar contra os outros membros do grupo no tribunal. Com base em seu testemunho, a acusação estabeleceu que Jennifer emboscou sua mãe no corredor do segundo andar, enquanto Paul Hanson agiu por trás. David também estava envolvido no incidente. Apesar de sua juventude, decidiu-se julgar Jennifer e Paul como adultos. Eles foram considerados culpados e sentenciados a 60 anos de prisão cada, com possibilidade de liberdade condicional em 2038. O tribunal tratou o caso de David na categoria adulta devido à gravidade do incidente. Ele foi considerado culpado e sentenciado a 26 anos de prisão. Ele poderá ser libertado em 2034. Após esses eventos, Marilee e sua mãe decidiram começar uma nova vida em outro estado, onde ela adotou um novo nome. Vale notar que Marilee White não é o nome verdadeiro da jovem. Suas fotos são intencionalmente não mostradas ao público para garantir sua segurança e um futuro tranquilo.